Camaradas, esse é o Nada Mais Que Cigarro, eu sou o Vina Guerreiro, fazendo um vídeo aqui na laje, escutando um pouco dos pássaros cantar, tomando um pouco de vitamina D na testa, na cuca, aqui no São Francisco. Camaradas, eu tô feliz pra caramba, porque, porra, uma das coisas que eu comecei a pensar para fazer esse canal, lógico, era dar força para a candidatura de Ciro Gomes, era para dar força para o trabalhismo e dar força para o nacionalismo e, claro, naturalmente, fortalecer também o PDT, o partido que eu estou filiado. Para mim, na minha opinião, o último partido que eu quero estar, é o partido que realmente eu gosto de ter filiado, eu gosto de quem abonou minha ficha. Na verdade, eu gosto do presidente Carlos Lupe, que abonou a minha ficha. Eu gosto de alguns camaradas que estão lá dentro, eu gosto da força que eu recebi de muitos desses caras, do próprio Ciro Gomes, que eu tenho que agradecer também, por toda a atenção que ele vem dando ao meu caso. E é legal porque ele não fica fazendo alarde disso. Sei também das manifestações de afeto do presidente Carlos Lupe em relação à minha pessoa, que não foram feitas diretamente a mim dessa vez, mas foram feitas por interlocução. E eu sei de alguns dirigentes que gostam muito de mim, que se preocuparam com a minha situação, como sei de uns caras que não valem nem a pena citar aqui, então já paro de falar aqui, mas que a natureza marcará a atitude, porque as atitudes que tomaram comigo é a que eles tomam com muitas outras pessoas, enfim, né? Eu não gosto de fazer inimigo, né? Tem gente que parece que gosta, mas inimizade na política é algo passageiro também, com os devidos acenos a gente repensa, na verdade. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, que eu sempre falava que a gente tem que ocupar os espaços, sempre ocupar os espaços, né? E eu conheci alguns caras no meio do caminho, da militância, através do canal e também através da filiação ao partido, de caras simples, caras humildes, caras de favela, caras de quebrada, de comunidade, que começaram a fazer um trabalho comunitário através do seu próprio grupo ou coletivo político, e eles entenderam o fio da meada do trabalho de base, entenderam a parada. E é muito louco porque parte desse trabalho de base deles, de algumas dessas pessoas, não posso dizer de todas, aí cada uma diz por si, né? Algumas das pessoas pegaram muito e falaram: porra, Guerreiro, eu me lembro que você falou disso em tal vídeo, tô fazendo exatamente isso e tá funcionando. E aí depois esses caras acumularam certos sentimentos e atitudes em tais locais, e eu nem acendi o cigarro, cara. Isso aqui é o Nada Mais Que o Cigarro sem cigarro, cara. Você não me avisa? Porra, camarada, calma aí. E aí, com o acúmulo de funções que esses caras foram tendo nesses locais, eles foram trazendo novas situações para mim e eles foram me ensinando. Então, se no início eu dei uma situação que eu falei pro cara: olha, faz tal coisa que pode ser melhor, o cara tendo feito tal coisa que eu não tive a oportunidade de fazer, mas que sugeri para ele, ele viu aquilo em loco, ele viu aquilo em campo, ele faz e devolve. E ele me fala: cara, ó, aquilo funciona ou aquilo não funciona. Eu lembro que eu falei, tanto na época do MCT, como para qualquer movimento de base, que é muito importante que a gente escreva, faça um relatório daquilo. Porra, mas é muito burocrático, Guerreiro. É sim, é burocrático, mas faz parte do trabalho de um militante completo. Por quê? Porque esse trabalho de relatoria, esse trabalho de escrever mesmo, é o que você vai passar de acúmulo para um camarada da próxima geração, um camarada que precisa ver aquilo. Porque é diferente o trabalho de base, por exemplo, numa região de usinagem, para um trabalho de base numa região de favela grau 1. Eu falo favela grau 1, que porra é essa de favela grau 1, Guerreiro? É uma denominação que eu tô dando. Favela grau 1 é o que eu encontrei lá na comunidade Anchieta. Favela de tapume, de madeirite, esgoto a céu aberto, que não tem recolhimento de saneamento básico, em que há uma situação em que o Estado chegou lá de algumas maneiras, mas não chegou de outras maneiras, percebe? Normalmente quando o Estado chega lá é só a violência policial mesmo. Não chegou com uma polícia educada, comunitária, treinada em comunidade, não chegou com um aparato de assistência social, até tem, mas é pouco, entendeu? O grau 1 é isso, é a pior tipo de construção de coletivo, é uma invasão, não é um terreno próprio, é um terreno tomado, como se fala, né, na América Latina, é um terreno tomado, é um terreno invadido ou ocupado aqui no Brasil, a gente fala assim, certo? Para cada local é diferente as realidades.
Às vezes a opressão é a mesma, mas assim, é operada por outros agentes. Às vezes são agentes particulares, às vezes são agentes públicos, às vezes é uma mistura. Em área de milícia, o trabalho de base é outro trabalho. E eu não sei, eu nem saberia como começar um trabalho de base em área de milícia, por exemplo. Por quê? Porque é outra realidade. Daí bate um puta do medo. Eu tenho o maior medo do mundo pelos camaradas do trabalho de base no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eles estão sendo eliminados se eles não fizerem acordo com a milícia. E o acordo com a milícia, como o acordo com o traficante de drogas, de PCC, de não sei o quê, é um negócio complicado, né? Eu não queria nem estar falando disso agora, mas é assim, se você não... Você sabe que os caras existem, você não tem força para derrubar eles. Você está fazendo um trabalho de base, você tem que atuar onde os caras não querem atuar. Agora, se eles monetizam toda a marginalidade daquela região, toda a falta de coisa daquela região e transformam aquilo em cálculo político e cálculo financeiro em ano pré-eleitoral ou pós-eleitoral ou em ano eleitoral também, caralho, como é que você se bate com um negócio desse? É melhor você sair dali, porque você vai morrer. Ou você entra pro esquema ou você morre. Então é melhor que você não entre, melhor que você nem vá para lá. Que complicado, né? Você vê como são as coisas. Também é diferente, porque a milícia não vai estar num lugar onde não tenha nada para ela explorar. Ela vai estar num lugar com o mínimo de saneamento, com o mínimo de estrutura e tal. Mas aí outro vídeo, outra situação. É que na hora de se aplicar, de tirar a bunda da cadeira, é muito fácil um cara qualquer aí falar que isso é bom, que aquilo é bom, que isso é menos pior, que isso é pior, que isso é aquilo. Tira a bunda da cadeira e vai fazer um trabalho de base, você vai ver se é pior, se não é. Porque aí você vai sentir em loco a situação. Você não vai ser o mero otário paga lanche que paga a milícia, ou o mero otário que paga pau para traficante, ou o mero otário que bate palma para a polícia militar. Você vai entender onde cada um desses elementos sociais se coloca e você vai ter que saber, cara, ter a maleabilidade de caminhar sem esbarrar em um desses seres. Complicado. Ou de ter um mínimo de gentileza, não digo amizade, mas gentileza com esses caras, de tolerância e deles também de tolerarem você. É um puta de um trampo. Caralho! O militante de base é o militante que mais sofre. Antes da queda do meu celular, meu Deus, ainda bem que não quebrou. Ainda bem. Eu dizer que o militante de base, ele é o militante que mais sofre. Ele é o mais arriscado a sofrer qualquer tipo de retaliação interna dentro do seu grupo político, né, um partido, um movimento social, como de outros partidos que concorrem, né, pela mesma região, como com das autoridades, de tudo, né? E a esse grupo, ele começou a perceber a importância da gente ocupar cada espaço. Então, houve a eleição nessa semana, nesse fim de semana, do Conselho Tutelar. E eu só vi um canal falando das eleições, da importância desses conselhos tutelares. Foi o professor Paulo Graudelli. Paulo Graudelli disse da importância e ele observou, e é uma coisa que é verdade, a quantidade de avanços dos neopentecostais, das igrejas neopentecostais, na disputa dos conselhos tutelares em cada município, porque é eleito municipalmente. É quase como um termômetro para ver como será as eleições para o ano seguinte, o ano de prefeito e vereador, né? Então, muitos partidos, porque não pode ser diretamente um cara... um partido apoiar alguém diretamente, mas um filiado a um partido ele pode concorrer. E aí, muita gente ligada ao PT fez isso por algum tempo, depois perderam um pouco isso de mão, ainda tem uma certa tradição, mas a coisa não é exatamente partidária, né? É uma questão mais de conjunto de bairro, conjunto de um grupo social com interesse específico que vai lá e concorre para conselho tutelar. O conselho tutelar é cuidar da infância, do adolescente, da juventude, da tutela, né? Porque você já viu como que se fala, né? A tutela de uma criança, ela não é necessariamente dos pais, né? Ela é como se o Estado emprestasse aquele ser que é a criança, que ainda não tem a maturidade, a maioridade jurídica, ela emprestasse a tutela aos pais. Agora tem que fiscalizar. Por quê? Porque para o bem dela, se os pais estiverem fazendo algo errado, se as coisas não estiverem acontecendo de acordo com o que está definido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que você pode dizer que é justo, que é injusto, tal, mas é uma lei,
e sendo lei tem que ser respeitada, ou você muda a lei, luta para mudar a lei, né? Se a coisa não couber ali, o Conselho Tutelar tem que entrar e falar, olha, né? E aí o Conselho Tutelar aconselha, e depois ele pode fazer até denúncia, né, desse tipo de coisa, e aí ele faz uma denúncia diretamente para a Justiça, e a Justiça vai tomar as atitudes devidas para crianças que sofrem com maus tratos, para as crianças que fazem trabalho escravo, para as crianças que estão em evasão escolar, para as crianças que estão sofrendo com drogadição, né, com qualquer coisa que esteja acontecendo, de ruim para a formação intelectual, para o caráter de cidadania, de ser humano mesmo dessa pessoa. É um direito humano, o direito da criança. O direito da criança e do adolescente de ser o quê? Criança e adolescente. Criança, meu camarada, criança não trabalha. Criança dá trabalho, como diria a música do Paulo Tati lá e da esposa dele lá, que eu esqueci o nome dela. Como é o nome lá, mas não é patati patata, não é essas porcaria não, é coisa legal, palavra cantada. Dá uma olhada, criança não trabalha, criança dá trabalho. É mó bonita essas letras, entendeu? E mostram realmente esse tipo de situação. Daí que o camarada Arthur Juvencio de Freitas, lá de Fortaleza, Ceará, meu camarada, ele, Samuel e outros camaradas do grupo deles, foram para a disputa do Conselho Tutelar. São pessoas de cunho ideológico trabalhista, como eu, né, são nacionalistas também, e são pessoas que me deram muita força nessa que vem sendo a pior fase da minha vida, que pode ser até a melhor fase ao mesmo tempo, é uma coisa meio louca, é a fase mais efervescente da minha vida, né? Agora voltando aos vídeos, eu vou mostrar para vocês o quanto que isso está mexendo comigo e uma série de coisas. Vocês já devem ter notado algumas diferenças, mas esses camaradas lutaram tanto, a gente até ficou quase sem contato, porque eles fizeram um trabalho fantástico. E houve uma outra camarada também em Barretos, que foi apoiada por um amigo meu, e ela também venceu, e ela também é trabalhista. Então, em um movimento, em um local em que só evangélicos e a esquerda mais tradicional, como alguns caras de cunho petista, estavam fazendo esse tipo de disputa, e aí alguns candidatos soltos, não ligados a nenhuma ideologia, mas tudo é ideologia, né? Mas não ligados organicamente a alguma instituição, a algum grupo, começaram a disputar. Vem essa galera que também não é o mesmo grupo político, mas que pensa de maneira muito parecida e começa a disputar. E aí alguns deles venceram. Nós tivemos também um pastor, amigo nosso, conhecido, que disputou em São Caetano. Eu não tenho certeza se esse camarada passou ou não, mas ele é um cara, neopentecostal? Sim, pentecostal, pastor, mas ele é um cara muito progressista, muito progressista, muito do nosso campo, da nossa forma de ver as coisas. Então também eu desejo sucesso. Aliás, eu desejo sucesso para qualquer conselheiro tutelar, desde que ele coloque como fim a emancipação social daquelas crianças e adolescentes. Se não for assim, se for só a bem do grupo político dele, se for só a bem da ideologia dele, da manifestação ideológica, e igreja também é ideologia, não adianta falar que não é. Política e religião não se discute. Mas como não? É tudo ideologia por trás da política e da religião. São grupos de interesses e que querem manifestar seus interesses. Agora, os interesses desses grupos sociais não podem ser mais importantes e não podem se sobrepor. Não podem se sobrepor, não existe. Não podem sobrepor a função que é o Conselho Tutelar, aconselhar tutelarmente, certo? Isso é muito importante. Que todos os movimentos, que a gente tenha pernas e quadros, pernas, formações, mentes, corações, para que a gente dote essa galera para começar a disputar. E não é só o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é por eleição, mas a gente tem que estar lá participando dos conselhos de segurança, os consegues, que estão todos entregues quase sempre para a direita, porque parece que só a direita fala disso, e sabe falar, e fala muito mal, porque a redução do conceito de segurança para a direita é o quê? Bandido bom é bandido morto, é mais armamento, mais porta, mais cadeado, mais grade, mais tudo, mais câmera, mais policiamento comunitário. Tá bom, isso funciona até certo limite. Há outras questões para a gente discutir, como o que fazer para que não haja a emergência de marginais novos a cada geração, para as pessoas se sentirem mais tranquilas e mais em paz e não tão ciosas dos seus bens, porque sabe que todas as outras pessoas também têm seus bens e vão se preocupar cada um com a sua parte. A gente tem que cuidar também de conselhos de segurança, de saúde, conselhos de educação, todo tipo de conselho, todo tipo de conferência pública municipal. Eu preciso espirrar, desculpa. Nossa, eu não vou editar.
O sol tá me abrindo, entendeu? É, muito louco. Eu vou até parar já, mas eu quero dizer parabéns aí para esses camaradas, parabéns para o Arthur, faça uma boa gestão como conselheiro tutelar. O povo de Fortaleza votou bem, votou certo, e que isso seja um termômetro para as eleições do ano que vem, aí para vocês, alguém do grupo político de vocês aí consiga também, através do seu trabalho, bom trabalho, consiga puxar um pouco desse capital humano para cima, desse capital, e você vai lá, abraça essa pessoa, põe para frente. Parabéns a todo mundo que apoiou vocês merecem. E no que depender desse camarada aqui de São Paulo, esse camarada meio solitário, mas que gosta muito de vocês, no que depender de mim, do meu grupo político, da nossa turma, vocês vão ter todo o amparo, todo o respaldo. E volto a dizer novamente, a Casa Trabalhista, que é a casa onde eu moro hoje, bancada em parte por mim e bancada em parte por meu grupo, essa casa está aberta para qualquer camarada do Ceará, eu ia falar Fortaleza, ia falar Sertaleza, com Ceará, Fortaleza, mas também de Pernambuco, desses camaradas que tem da Via Trabalhista, os camaradas da Alamoça do Rio de Janeiro, dos camaradas lá do Sul, da Voz da Legalidade, os camaradas do Rio de Janeiro, temos vários, de onde vier, quem vier para São Paulo, vem ficar aqui comigo na nossa casa, vem conhecer a nossa galera, vem ficar junto com a gente aí, tá certo? Fique com Deus, camaradas, parabéns e vamos à luta.